Olá, bom dia, turma. Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Espero que estejam bem. Eu estou de volta, a professora Michele Carvalho. Nós vamos hoje fazer a correção da sua lista de exercícios, revisando aí a matéria sobre período, orações, né? Período simples, período composto. E vamos falar também sobre as conjunções coordenativas, tá ok? Está preparado? Pega a sua lista de exercícios, o seu caderno, para a gente fazer as anotações, as correções, tá? E vem comigo aqui, fica comigo aqui nessa aula, tá bom? Vamos lá? Deixa eu preparar aqui para a gente poder dar continuidade, ok? Vamos lá, gente. Aqui eu vou começar falando sobre o período, né? A gente sabe que o período, ele pode ser simples. Esse período, deixa eu aparecer aqui, eu acho que é melhor, né? Falando aqui, te olhando, é melhor. Quando a gente fala em período, eu quero que você pense aí nas orações que a gente pode encontrar dentro desse período. Orações são aquelas frases que tem verbo, tá? A gente já viu muito esse ano que nem toda frase ela tem verbo, mas a oração obrigatoriamente ela tem que ter verbo, ok? E a composição dessas frases vai formando o quê? Períodos. Esse período pode ser simples, se você encontrar uma oração. Esse período pode ser composto, se você encontrar mais de uma oração, tá? Lembrando que esse período ele começa com a sua letra inicial maiúscula e termina com uma pontuação, um ponto final, um ponto de exclamação, enfim, tá? A gente vai verificar isso aqui nos exemplos, ok? Quando a gente fala em período simples, como a gente vai reconhecer aqui nesses verbos, ó, a gente vai focar no verbo. O período é simples porque apresenta uma única oração, um único verbo. Então, por exemplo, o amor é eterno. Qual é o verbo aqui, gente? O é, né? Nós temos aqui o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Então, esse é aí é verbo, tá? Olha aqui, as plantas necessitam de cuidados especiais. Lembra da aula de concordância verbal? As plantas está no plural e o verbo necessitar está concordando com as plantas. Então, você tem aqui um único verbo também. Por isso, período simples, tá? Quero aquelas rosas. Qual é o verbo aqui? Quero, né? O verbo querer. O tempo é o melhor remédio. Qual é o verbo aqui? Olha aí, o verbo é, igualzinho aqui de cima, ó, tá bom? Então, você identificou um único verbo nessas orações. Agora, vamos falar do período composto. Lógico, se simples só tem um composto, vai ter mais de uma oração, né? Então, eu vou agora me retirar daqui para que a gente possa identificar os verbos nessas orações. Olha a primeira oração. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Olha os verbos que nós temos aqui. Eu vou identificar aqui e você identifica daí, tá bom? Vamos lá. Partiu. Tem mais verbo aí? Ficou, tá vendo? Olha a segunda oração. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Quero presentear. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Vou gritar. Observa, gente, que o vou gritar são dois verbos juntos, correto? É uma locução verbal. Toda vez que você encontrar a locução verbal, você considera como se fosse uma oração, tá? Um único verbo. Porque é um verbo auxiliar e um verbo principal, ok? E um não trabalha sem o outro, um não funciona sem o outro, tá? Então, quando você encontrar esses dois verbos, você tem apenas um sentido, né? Considera uma oração, tá? É uma locução verbal. Vou gritar para todos ouvirem. Ouvirem é um verbo. Que estou sabendo, olha aí, outra locução verbal, tá vendo? O que acontece ao anoitecer, verbo acontecer. E o anoitecer, que é um verbo também indicando o fenômeno da natureza, né? Ok? Eu não marquei aqui, mas você sabe aí, você pode fazer essa observação, tá? Outra oração aqui, outras orações, né? Tem mais de um verbo. Então, vamos lá. Cheguei, jantei, fui dormir.
ok? Percebeu, pessoal? Olha só, começa com a letra maiúscula, termina com ponto final. Tem um período aqui? Tem um período. Que período é esse? Período composto. Por quê? Porque apresenta mais de uma oração, tá? Muito bem, vamos falar agora das conjunções. E por que nós vamos falar das conjunções? Porque o que liga as orações são as conjunções. Como assim, professora, liga? Imagine que você está escrevendo uma história, uma redação. E aí você começa, fui à escola, chegando lá, comprei um lanche e, olha só, comi logo pela manhã. Então, reparou? Fui à escola, comprei o lanche e comi. Esse E está acrescentando, está adicionando mais uma ação àquelas que você fez antes. Então, o E, ele une as orações, entendeu? Por exemplo, aqui, fui à escola e joguei bola. Não fui à escola nem joguei bola. Existe mais de uma conjunção? Sim, existem muitas. Então, o que a gente precisa saber, pensar, meditar aí, refletir sobre elas, é a questão da ideia que essa conjunção exprime. No caso do e, do nem, da locução mas também, elas exprimem ideia de adição. Por isso, elas são reconhecidas como conjunções aditivas, tá? Já as conjunções adversativas dão ideia contrária, ideia oposta, né? Então, nós temos aí o mais, aquele mais sem o i. Nós temos o porém, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, ok? Então, nós temos aí adversativas. Elas trazem ideia contrária ao que já foi mencionado. Ó, fui à escola, porém não levei o meu caderno. Por quê, gente? É o óbvio, né? Se a gente vai à escola, o que a gente pensa? A pessoa tá indo para a escola e tá levando todo o seu material. A pessoa tá indo para a escola porque ela vai estudar e vai aprender, vai prestar atenção. Aí, de repente, alguém fala, fui à escola, no entanto, não prestei atenção nas explicações. Ou seja, quebrou a nossa expectativa com relação ao que seria normal, né? Ao que seria o óbvio. Então, a conjunção adversativa, ela traz essa ideia contrária, tá? Na oração. Temos 5 conjunções alternativas, conclusivas, explicativas e as duas que eu falei, a aditiva e a adversativa. Nós vamos entender a expressão que elas trazem, o sentido que elas trazem na oração, reconhecendo elas, ó. O ou estudo para a prova ou tiro nota baixa. Ora como fast food, ora me alimento bem. Olha as conclusivas, que trazem aí uma ideia de conclusão, né? Pois, logo, portanto, por isso. Então, por exemplo, pratiquei exercícios físicos, por isso me senti muito melhor. Então, a pessoa chega à conclusão de que fazer os exercícios foi bom, né? Ela tá se sentindo bem. Olha o de baixo, aquele medicamento é tarja preta. Então, se é tarja preta, só deve ser vendido com receita. Logo, portanto, então são conjunções que indicam conclusão, tá? Explicativas, pessoal. As explicativas, como o nome está falando, exprime ideia de quê? De explicação, né? Então, a gente tem aí, ele deve ter saído da escola, pois não veio mais. Não quero mais comer, porque estou satisfeito. Então, você acaba atribuindo a essas conjunções, a essas orações, melhor dizendo, uma ideia. Pode ser uma ideia explicativa, uma ideia conclusiva, uma ideia alternativa, uma ideia adversativa ou uma ideia aditiva. Vai depender da conjunção que você utilizar na oração. E por isso a gente tem que ler com atenção, pensar, né? Porque dependendo do contexto, uma conjunção que é aditiva pode funcionar como adversativa. Então vai depender do contexto. Tá legal? Então vamos lá. Vamos para os exercícios? Já pegou aí a sua listinha de exercícios? Providencia ela aí, pega ela aí. Vou beber água aqui enquanto isso, hein?
olha só. Nessa primeira questão, você tem alguns verbos que é para você completar as lacunas ali em cima, né? Então, os verbos são levar, existir e tornar. Qual será a sequência correta que completa a questão 1? Aí a gente faz a leitura primeiro. Desculpa, gente. Vamos lá. A ocorrência de interferências leva-nos ou levam a concluir que existe ou existem uma relação profunda entre homem e sociedade que os torna ou os tornam mutuamente dependentes. Vamos ver o que você marcou? Não vou me demorar muito nessa, porque a gente realmente tem que conjugar e saber, né? Aqui eu tenho os verbos leva, existe e torna. Então, olha só. A ocorrência leva-nos, ok? Considerou a ocorrência, né? A ocorrência leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre homem e sociedade que os torna mutuamente dependentes. Tá bom? Ok? Vamos lá. Na questão 2... Nossa, deu uma tossezinha chata aqui. Na questão 2, temos aí um diálogo, né? Uma conversa com duas colegas, né? A Mafalda e a outra personagem. Gente, o que é conversar? Pensa aí, o que é conversar? Conversar, né? É aquele diálogo em que um fala, outro ouve, depois responde, e aí a conversa vai acontecendo, vai desenvolvendo, ou seja, o diálogo ele tem que ser o quê? Produtivo, não é isso? Uma conversa boa, legal, saudável entre as pessoas, né? Significa dizer, então, que conversar é um processo cooperativo entre interlocutores. A gente coopera, tá? No caso aqui dessa tirinha, olha só o que acontece. E olha que conversa mais estranha, né? Vamos lá. Ela começa falando assim: minha mãe amassa. E a outra pergunta: amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Olha como Mafalda sai pensando sobre esse diálogo meio doido aí que elas tiveram, não é? Então vamos lá, gente. Preste atenção aqui no que o exercício está pedindo. No trecho, repara que está entre aspas, né? Olha só. A gente pode ter conversas literárias. Repara aí o trecho, né? A gente pode ter conversas literárias. Nesse trecho aí, se nós fôssemos substituir o sujeito por outro de primeira pessoa do plural, qual é a primeira pessoa do plural, gente? Nós, né? Ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira pessoa do plural, nós. Então, se a gente fosse substituir o agente por nós e colocasse aí o verbo, né, no tempo pretérito perfeito, qual seria o resultado? Como ficaria? Vamos ver? Podemos ter conversas literárias. Será que é essa? Eu vou te falar por que não pode ser essa. Ela é falsa. Por quê? Porque aqui o verbo está no presente do indicativo. E aí, gente, olha como é importante a gente saber conjugar os verbos. Viu? Vocês precisam treinar a conjugação verbal, hein? Se essa questão cai numa prova. Vamos ver a letra B. Podíamos ter conversas literárias. Também não é. Sabe por quê? Porque podíamos estar no pretérito imperfeito, tá? E aqui tá pedindo no pretérito perfeito, tá vendo? Olha aqui a letra C, gente. Poderíamos ter conversas literárias. Será que é a letra C? E também é falsa. Por quê, gente? Poderíamos é futuro do pretérito, não é pretérito perfeito, ok? Vamos lá. Vamos ver se é a letra D. Olha aí que legal. Verdadeira. É a forma verbal irregular do verbo poder.
Agora sim está no pretérito perfeito. Nós podemos ter conversas literárias, tá? A é não pode ser, ela é falsa, porque se pudéssemos aí pertence ao modo subjuntivo, ok? Tá bom, gente? Então, fique atento, hein? Tem que prestar atenção, tá? Na conjugação verbal, né? Então, vamos lá. Questão 4. Olha só. Tem duas orações aqui, né? A maioria dos formandos chegarão com alguns minutos de antecedência. A maioria dos formandos chegará com alguns minutos de antecedência. Então, a gente tem aqui o verbo chegarão, né? Nessa forma aqui, tá? Considerando aí o plural, tá vendo? A maioria dos formandos chegarão ou a maioria dos formandos chegará. E aí ele quer o quê? Vamos ler o enunciado. Abaixo se encontram ambos os enunciados, nós já lemos, cujos os sujeitos deles, né, de cada oração, se demarcam de forma idêntica. Sim, a maioria dos formandos, a maioria dos formandos. Mas a concordância se efetiva de forma distinta. Olha só, cada verbo aqui, tá vendo? Está de uma forma diferente. Por isso, forma distinta, tá? Partindo, então, desse pressuposto, ou seja, do que foi dito aqui, ele pede para que você, aluno, analise, explicitando, ou seja, explicando de forma clara, entendeu? Acerca desses pressupostos aqui, do que foi falado, né? Do que foi falado, tendo em vista, obviamente, a ocorrência em questão. Qual é a ocorrência aqui? Concordância verbal, tá, gente? Então, vamos lá. É para você dizer, né? Por que numa oração o verbo está no singular e na outra está no plural, já que o sujeito é o mesmo. É para você tentar explicar, tá? Eu trouxe aqui uma sugestão de resposta. Você confere para ver se está de acordo com a que você respondeu. Caso você não tenha respondido, tenta responder agora, tá? E se ainda assim for copiar, lê primeiro e tenta escrever com as suas palavras, tá legal? Então vamos lá. Segundo os pressupostos relacionados à ocorrência em questão, não precisa, gente, você colocar tudo isso, tá? Isso aqui é uma sugestão. O importante está em azul, olha só. Se o sujeito for constituído da expressão a maior parte, a maioria de, a maior parte de, a maioria de. O que isso lembra pra gente? A concordância de expressões partitivas, lembra? Nós já tivemos essa aula, né? Concordância com expressões partitivas. E aí, o verbo pode ficar flexionado ou não. Ele pode tanto ir para o singular como para o plural. Vai depender da parte que você quer dar ênfase, né? Se é a palavra, se é o núcleo que está mais próximo dele ou não, entendeu? Então é isso, tenta escrever da forma que você entendeu, tá? Olha aqui, o verbo ele poderá concordar com o núcleo dessas expressões quanto com o substantivo que as segue. Então, dessa forma, eis a razão de o verbo se posicionar das duas formas, tanto flexionado como não flexionado. Deu para entender? Claro que deu, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos então para a questão 5, tá? Vou dar um tempinho para você tentar escrever aí a questão 4. Na questão 5, a seguinte frase ela está plenamente de acordo com as normas de concordância verbal. Vamos ver. Letra A. No poema de Drummond, parece repetir-se alguns termos do artigo do autor. Letra B. O autor e uma colega sua incumbiu-se de enviar uma carta aos amigos do Rio. Vamos lá, letra C. Na passeata dos estudantes, manifestavam-se protestos contra a ditadura. Ele quer a oração em que a frase está plenamente de acordo com as normas de concordância verbal, tá?
Letra D. Eram de se esperar que houvessem deturpações dos fatos no noticiário oficial. E na letra E, depois de ser feito várias cópias, enviei-as aos amigos do Rio. E aí, gente, qual é a oração em que há concordância certinha, concordância verbal? Letra C, né? Olha só, na passeata dos estudantes, aí o verbo está concordando, não está no plural, né? Ó, na passeata dos estudantes manifestavam-se protestos contra a ditadura. Então, ele concordou aí, indo para o plural, ok? Muito bem. Questão 6. Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos, de acordo com a quantidade de orações identificadas. Classifique os períodos acima em simples ou composto. Então, você tem aí as orações. Primeira coisa, gente, sublinhe os verbos. Enxergue, procure, encontre os verbos nas orações, tá? Depois, você vai classificar, né? Você vai dizer se o período é simples ou composto, tá bom? Então, olha só. Eu li e reli, mas mesmo assim, não entendi. Então, quais são os verbos aqui? Vê se bate aí com o que eu vou falar. Li, reli, entendi. Você tem 3 verbos, correto? Então, você tem aí período composto. É isso que é para fazer, tá? 3 orações, período composto. Vamos para a letra B. Na semana passada, fomos ver o filme do Batman. Quais são os verbos que tem aí? Fomos ver. 2 verbos, gente? Não, né? Locução verbal, lembra? Fomos ver. Então, você tem uma oração, período simples, tá? Lembra que a locução verbal você considera um único verbo. Aqui nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, uma oração, tá? Período simples. Letra C. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. Quais são os verbos aqui? Pediu, ouviram. Tenho 2 orações. Se tenho 2 orações, período composto, ok? Letra D, vamos lá. Olha aí o E aqui, conjunção aditiva, né? Viu? Muito bem. A minha vizinha me emprestou esse livro. Então, olha só, cadê o verbo aqui? Emprestar. Se só tem uma oração, período simples. Letra E. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Verbo desejar, concretizar, não é isso? Seja. Então, nós temos aqui 3 orações. Período que? Composto, ok? Tranquilo, né, pessoal? Muito bom. Na questão 7, você vai assinalar a sequência de conjunções que estabelecem entre as orações de cada item uma correta relação de sentido. Olha aí que legal. Correu demais porque caiu, por isso caiu, logo caiu, porém caiu, ou entretanto caiu. Então, percebe? Você vai completar, ó, as conjunções estão aqui e você vai ver qual se encaixa melhor aqui, tá? 2, dormiu mal. Os sonhos não deixaram em paz. Dormiu mal, todavia, dormiu mal porque os sonhos não deixaram em paz? Epa, parece, né? Vamos lá. A matéria perece, mas a alma é imortal. Então, olha aí, gente. Letra B, né? Olha aqui, correu demais, por isso caiu. Olha a conclusão aqui do por isso, né? Leu o livro, portanto, é capaz de descrever os personagens. Então, olha aí, portanto, conclusiva, né? Guarde seus pertences, que podem servir mais tarde, explicativa. Então, você tem aí na questão 7 a letra
B. A letra B de bola está correta, ok? Por isso, porque, mas, portanto e o que. Tá bom, gente? Vamos lá para 13. Levando em conta os conhecimentos de que dispõe acerca das conjunções coordenativas, sublinhe e classifique-as. Olha aqui, elas já estão até sublinhadas, né? Às vezes censuramos os defeitos das outras pessoas, mas nos esquecemos dos nossos. Então aqui tem uma ideia oposta à primeira. Então eu tenho uma adversativa, tá? Letra B. Não pude comparecer à aula porque hoje não me senti muito bem. Ele está explicando, né? Então, explicativa. Não compareci à festa de aniversário, no entanto, pedi que entregassem um presente. Então, nós temos uma adversativa. Admiro bastante meu melhor amigo, pois ele é muito generoso com as pessoas. Então, ele está explicando por que ele admira muito esse amigo, né? Explicativa já estava até aqui. Ora viajava com a família, ora viajava a trabalho. Esse ora aí indicando o quê? Alternância, né? Alternativa, tá? E na questão 10, pessoal, para fechar. Sobre as conjunções, o que é correto afirmar? As conjunções são unidades linguísticas desprovidas de independência, ou seja, não aparecem sozinhas no enunciado porque apenas introduzem a ideia de função gramatical de um elemento? Nossa, gente! Não, né? Pelo amor de Deus. Letra B. As conjunções são expressões modificadoras do verbo? Não, né? Nada a ver. Letra C. As conjunções são palavras que podem ser utilizadas no lugar de um nome? Também não, né? O pronome é que tem a função de substituir, não a conjunção. Vamos para a letra D. As conjunções têm por finalidade traduzir nossos estados emotivos? Nananina não, né? Vamos para a letra E. As conjunções são unidades da língua que têm por finalidade reunir orações em um mesmo enunciado, classificando-se em conjunções coordenativas e subordinativas. Óbvio, isso aí. Muito bem. Deu para corrigir? Deu para entender? Então é isso aí, gente. Continue estudando, tá? Eu vou terminando por aqui. Fiz aí a correção com vocês da lista de exercícios. Volta lá nas conjunções para dar uma relembrada, para estudar, porque com certeza vai cair na sua prova, tá bom? E não deixe de estudar também concordância verbal, tá? Eu fico por aqui. A gente se vê. Tchau, tchau. Beijo!